Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 11 de fevereiro de 2024, um domingo, né? Um domingão abençoado, domingo de carnaval, né? Muita gente aí procurando se divertir e arrumando problemas, né? É domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, é 25 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, a possibilidade de chuva é de zero, mas é uma manhã ensolarada, tá? Bem ensolarada. E a umidade relativa do ar está em 60%, deve cair porque a temperatura vai subir até 32 graus, nós teremos mais 7 graus aí pela frente e nós tivemos logo pela manhã hoje 21 graus. É o verão brasileiro, dando as suas caras com todas as forças aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. É de Ribeirão Preto que nós falamos com vocês neste exato momento e eu quero trazer para você bem rapidinho hoje um versículo que está escrito no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 10, e mesmo diante de mais este sofrimento terrível, Jó não disse uma palavra má contra Deus. Jó, capítulo 2, verso 10, a parte B do versículo, tá contando aí, se você começar a ler o livro de Jó, você vai ver que não dá para parar, é uma história empolgante, muita gente fala a respeito da paciência de Jó, mas poucas pessoas falam a respeito da integridade de Jó, né? Jó, mesmo depois de ter sido tentado pelo diabo, afrontado por ele, tido as suas coisas, os seus dinheiros, os seus bens, os seus camelos, os seus cavalos, tudo aquilo que era dele ter ido embora, além de todos os seus filhos, né? Ele ainda tinha uma lepra que era incurável e uma mulher que também parecia que não gostava muito de Deus, não. Sabe por quê? Ela estava revoltada com o que estava acontecendo com Jó, porque Jó era um homem íntegro, e foi Deus que falou isso. Foi ele que falou isso pro diabo lá. Ele falou pro diabo, quando o diabo chegou lá para poder falar, que estava passeando, rodeando pela terra, e aí Deus falou, tem visto meu servo Jó, um homem íntegro, que se desvia do mal, que faz o bem, que procura andar em retidão, e aí o diabo argumenta também, o Senhor deu tudo para ele, tira as coisas dele, vamos ver se ele continua na sua fidelidade, na sua integridade. E aí é aonde está a decisão. Liberdade é ter liberdade de escolha. Liberdade é poder escolher. Liberdade é aquilo que nós temos quando nós podemos optar por um ou por outro. Percebe? Então, algumas pessoas estão dizendo aí que estamos em liberdade no Brasil, mas infelizmente a nossa liberdade tem sido tolhida a todo momento e muitas pessoas têm parado para poder olhar algumas coisas que estão acontecendo e estão enxergando que não é bem assim, não está tão livre assim. Se você não pensa igual eu, se você não fala a mesma língua que eu, se não comungamos da mesma religião, da mesma cultura, da mesma situação de pensamentos, eu coloco você na cadeia. É assim. Tem visto alguém por aí desse jeito? Tem visto alguém ser injustiçado nesses dias? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, que Deus, passeia com seus olhos sobre a terra, procurando aqueles que são verdadeiros adoradores. Mas você pode me dizer assim, mas quem são os verdadeiros adoradores? Quer ver? Uma característica de um verdadeiro adorador? Presta atenção nisso daqui. Ó. Eu vou colocar aqui no computador, fica muito mais fácil para você entender. Aquele que é um verdadeiro adorador permanece em constante integridade. Ele continua íntegro. Então, olha, quando a gente fala a respeito de algumas situações que estão acontecendo, nós olhamos e vemos assim, os íntegros têm ao menos três características. Três características que são essenciais. Eles são verdadeiramente sábios e são protegidos por Deus. Aí, mas como? Como que pode ser protegido por Deus e estar nessa situação? Veja o que diz o versículo 7 do Provérbios 2. Veja lá, capítulo 2 de Provérbios, versículo 7 diz assim: tudo isso o Senhor oferece a quem o ama e o obedece. Ele é escudo que protege quem obedece.
a Deus de todo o coração. Tudo isso ele oferece a quem o ama e obedece. Ele é escudo que protege quem obedece a Deus de todo o coração. Percebe? Provérbios 2, no capítulo 7. Mas tem mais, viu? Tem mais uma outra situação aqui que você pode ver. Olha, Provérbios 10 e 9 diz assim: ó, vivem seguros e com consciência tranquila. Presta atenção. Consciência tranquila, num tempo de dificuldades, num tempo de problemas, num tempo de necessidades. E aí fala assim: ó, quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acabará sendo castigado. Então presta lá. A primeira coisa que ele são verdadeiramente sábios e protegidos por Deus. Vivem seguros e com a consciência tranquila, porque aí no versículo 9 do capítulo 10 de Provérbios diz assim, ó: quem leva uma vida decente e honesta não tem do que temer, mas quem anda no mau caminho acabará sendo castigado. Olha que situação. E aí tem mais um aqui, ó, capítulo 20, Provérbios no capítulo 20. Olha aqui que está falando, ó, Provérbios 27. O homem, olha lá, até os seus filhos são abençoados por causa da sua integridade. Ele é íntegro. A Bíblia está falando que o verdadeiro adorador continua na sua integridade, constante integridade. Então presta atenção, olha lá. Até os seus filhos são abençoados por causa da sua integridade. Provérbios, capítulo 20, versículo 7, diz assim: o homem justo obedece a Deus de todo o coração, e isso traz felicidade para a sua família. Provérbios, capítulo 20, verso 7. O homem justo obedece a Deus de todo o coração, e isso traz felicidade para a sua família. Que mais? Tem mais coisa? Tem, claro que tem. Olha aqui, ó. Os verdadeiros adoradores purificam o ambiente onde vivem. Olha só que situação, hein? Você purifica o ambiente onde você vive a partir do momento que você se torna um verdadeiro adorador. Então, veja lá. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo ele oferecia em um holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido algum pecado e maldizendo a Deus em seu coração. Jó, no capítulo 1, versículo 5, a parte A. Terminados os dias de festa, porque os filhos deles faziam muitas festas, chamavam uns aos outros para poder participar das festas, e quando acabavam os dias de festa, já os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia: talvez, meus filhos tenham cometido pecado maldizendo a Deus em seu coração. Jó, capítulo 1, verso 5, a parte A. Os verdadeiros adoradores purificam o ambiente em que vivem. Tem mais? Claro que tem. Olha aqui. Veja aí. Os verdadeiros adoradores ocupam seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Os verdadeiros adoradores ocupam seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Então veja o que Jó, no capítulo 1, verso 5, na parte B, está dizendo: essa era a prática constante de Jó. Essa era a prática constante de Jó. Fazer o quê? Adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, prestar cultos ao Senhor. Os seus procedimentos eram constantemente colocados em pauta para que pudesse fazer a vontade de Deus. Jó vivia constantemente fazendo a vontade de Deus. O próprio Deus dá testemunho do verdadeiro adorador. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Uau! E aí nós vemos assim, ó, quantos estão
sinceros, retos e temente a Deus, se desviando do mal nesse tempo de 2024. Como você tem se comportado? Presta atenção. O próprio Deus pode dar testemunho de você como um verdadeiro adorador? Pode dar um testemunho de mim como um verdadeiro adorador? Cabe a cada um dar uma analisada na sua situação, né? O quinto diz assim, ó, um adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus. E que ele está acima de todas as coisas. Você tem? Tem reconhecido que Deus é quem te deu tudo, o que você possui? Vem tudo dele? E que ele está acima de todas essas coisas? Presta atenção o que é que Jó falou aqui, ó. Então Jó levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó no capítulo 1, verso 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, no capítulo 1, verso 20 e 21. Adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus e que ele está acima de todas as coisas. É fácil? Não. Mas você pode e você consegue se você continuar crendo e pedindo ajuda de Deus. Presta atenção nisso daqui. Os verdadeiros adoradores é o sexto. Mantém sua integridade para com Deus mesmo nas situações mais adversas. Nas situações mais complicadas, os verdadeiros adoradores mantêm a sua integridade para com Deus e não mudam. Tem sido um verdadeiro adorador ou uma verdadeira adoradora? Presta atenção no que aconteceu, que a mulher de Jó falou para ele. No capítulo 2 já, aí já está no 2. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, esta é uma fala de uma pessoa que não está entendendo nada, que nunca teve compromisso, que nunca soube quem era Deus e nem o que ele havia provido para ele durante toda a sua vida. Mas Jó lhe disse, como fala como qualquer doida. Como fala qualquer doida, assim tu falas. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó, no capítulo 2, verso 9 e 10, depois você pode conferir lá. Mesmo depois de todos esses problemas, de todas as afrontas, de todas as situações complicadas, da perca de tudo aquilo que era dele, ainda recebe da sua mulher essa fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó falou: você está falando como uma doida. Só doido que pode falar desse jeito. Nós não receberíamos de Deus o mal? Recebemos o bem. Por que eu não receberia o mal? Não, eu vou continuar adorando a Deus. Às vezes você pode ter perdido algumas coisas. Quem sabe a sua saúde ficou pelo meio do caminho. Quem sabe você não causou esse problema de saúde. Ou quem sabe você causou. No caso de Jó, não. Jó era na realidade, uma tentação que Deus havia permitido que o diabo fizesse para com ele. Lembra lá do versículo 1? Pode tirar todos os bens dele. Pode tocar nas coisas dele. Ele não me adora por causa daquilo que ele tem. Ele me adora por causa daquilo que eu sou. E você tem adorado ao Senhor por causa daquilo que ele é? Ou adorado por aquilo que ele pode fazer? Nós estamos vivendo dias de pessoas que só querem vir a Deus por causa das bênçãos que ele pode promover. Não é por causa da sua pessoa. Pessoas que não gostam nem de estar
na presença do Senhor, porque acham isso pesado demais. E isso tem acontecido, não é de agora, é muito tempo, sabe? De pessoas que vão à igreja no domingo e quando o culto estende um pouquinho mais, 2 e meia. Nossa, o culto demorou 2 horas e meia. Você não estava prestando culto? Você não estava na presença daquele que é o Deus, Criador dos céus e da terra? Você aproveitou? Aproveitou o tempo para poder falar com ele? Às vezes acontece. E você está mais preocupado com a pizza que você vai comer, que vai ficar muito tarde e demorou muito, e eu estou com fome, e eu tô. Por que você não comeu antes? Ah, mas amanhã tem que levantar cedo. Todos os dias você levanta cedo. O dia que é para poder ter uma justificativa dizendo, hoje eu vou fazer um sacrifício, até mais tarde, porque eu estou indo à casa do Senhor. Se fosse um casamento, um aniversário, uma festa, um churrasco, estaria reclamando? Nossa, serviram picanha só às 11 horas. Você já viu alguém falar? Não, não. Mais gostoso é estar na presença do Senhor, mais gostoso é estar na presença de Deus e servindo-o, honrando-o e fazendo o que é melhor da nossa vida para com Ele. Prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor. Os verdadeiros adoradores mantêm sua integridade para com Deus, mesmo nas situações mais adversas. E agora, eu creio que é o último que eu coloquei aqui, tem mais, mas eu coloquei só 7 por causa do tempo, né? Hoje me deram 30 minutos, eu quero terminar antes. Mas veja aqui, ó, um verdadeiro adorador sente as dores de seu próximo como fossem suas. Por isso, sofre junto com ele. Quando levantaram os olhos e certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam em pranto, rasgaram seus mantos e, a seguir, espalharam pó sobre a sua cabeça, sobre a cabeça. Sentaram-se no chão, ao lado dele. 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, vendo como era atroz o seu sofrimento. Jó, no capítulo 2, verso 12 e 13. Jó, capítulo 2, verso 12 e 13, está esse texto aí. Os amigos de Jó que vieram para poder se condoer com ele, né? Vieram para poder ver o sofrimento que ele estava passando e se havia alguma coisa que podiam fazer. Quando o viram naquela situação, eles sentaram-se no chão ao lado dele, durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, vendo como era atroz, como era difícil a sua situação, o seu sofrimento, como era terrível o seu sofrimento. Mas mesmo assim, Jó continuou adorando. Um verdadeiro adorador não para de adorar. Um verdadeiro adorador procura aqueles que estão sofrendo para ajudar ou para prantear com ele. Porque a Bíblia mesmo diz, chorai com os que choram. Se alegrai com aqueles que se alegram também. Mas a melhor coisa que tem é quando você está passando por algum tipo de dificuldade, por algum problema, por alguma necessidade, aparece alguém e fala com você a respeito daquilo que está acontecendo, de como está acontecendo, o porquê está acontecendo, e ainda diz assim para você, eu estou aqui para poder te ajudar. Um verdadeiro adorador faz isso. Sente as dores do seu próximo como se fossem as suas próprias dores. Por isso, ele sofre junto com ele. Tá bom? Então, dado esse recado, hoje a pergunta é simples, direta. Tem sido um verdadeiro adorador? Você tem se comportado como um verdadeiro adorador? Porque às vezes nós também queremos cobrar muito das pessoas, né? Queremos fazer os nossos julgamentos.
Mas esquecemos que os íntegros têm ao menos três. Três, lembra? Os três características essenciais. São verdadeiramente protegidos e sábios. Vivem seguros com a sua consciência tranquila. Está com a consciência tranquila? Está seguro? Até os seus filhos são abençoados por causa da sua integridade. Né? É isso aí. É isso. Os olhos do Senhor estão passeando nesse momento sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Ele acha em você um verdadeiro adorador? Vamos orar? Vamos orar. Deus está buscando nesses dias os verdadeiros adoradores e você precisa ser um. Nós precisamos ser um. Eu preciso ser um. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos entregar esse domingo nas tuas mãos. É o início de uma nova semana. Esse primeiro dia da semana precisa ser colocado como prioridade nas nossas vidas para adorarmos ao Senhor, servir ao Senhor com integridade e que quando os seus olhos passear sobre a terra possam encontrar a cada um de nós como os íntegros que estão aqui, como os verdadeiros adoradores que o Senhor busca. Nós precisamos do Senhor e nós reconhecemos que nada somos sem a sua presença nas nossas vidas. Eu quero adorar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, nas nossas vidas, por todos os meus irmãos e irmãs que oram nesse momento comigo e que são verdadeiros adoradores, que estão nesse momento fazendo o seu melhor sobre a terra. Quem sabe estão passando por algumas dificuldades muito parecidas com as de Jó. Estão padecendo algumas dificuldades nos seus corpos, que a sua vida financeira também não está bem, mas nós oramos nesse momento para que tudo aquilo que é necessário para que estejam bem, para que se tornem verdadeiros adoradores, para que possam se manter como verdadeiros adoradores, possa ser falado, possa ser colocado diante do Senhor. Nós oramos, meu Pai, por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador neste exato momento, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, o seu estado de distanciamento do Senhor. Por isso, nesse momento, nós oramos para que o Senhor escreva os seus nomes nos livros da vida e que o Senhor também, nesse momento, perdoe os seus pecados e os aceite como filhos e filhas queridos nesse exato momento. Nós queremos abençoar essa semana, abençoar todos aqueles que estão em algum lugar precisando de ajuda. Aqueles que estão trabalhando para cuidar de pessoas, corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, pessoal da limpeza, dos hospitais, das UPAs, das UBDS, dos pronto-socorro, aonde quer que tenha alguém trabalhando para o bem-estar do seu próximo, que o Senhor possa, neste exato momento, enviar uma bênção especial para ele, para ela e a toda a sua família. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas, guarda e livra de todo mal, livra do acidente, livra do perigo, livra do homem mau, livra da peste perniciosa, livra, meu Pai, das infecções que são constantes dentro do ambiente hospitalar. Nesse exato momento, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor e que a tua bênção é que repousa sobre a vida de cada um de nós. Nós oramos por todos aqueles que estão encarcerados, que estão presos, aqueles que estão procurando um emprego, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados, os empregadores. Oramos por aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão nesse exato momento andarilhos pelas estradas da nossa cidade. Deus dá lucidez para essas pessoas, dá uma oportunidade para que possam reconhecer ao Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas. Oramos também por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão nesse momento padecendo alguma dificuldade ou não, aqueles que estão em recuperação no ambiente hospitalar ou em casa, aqueles que estão nesse momento presos, seja ele culpado ou não, aqueles que estão no meio de uma guerra, aqueles que estão padecendo algum problema com o clima. O Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Livra os pequeninos, dá oportunidade para os inocentes
para que possam provar a sua inocência e ter a sua liberdade de volta a cada momento. Nós oramos agradecidos porque o Senhor enviou seu Filho amado para morrer ali na cruz do Calvário por cada um de nós e para que pudéssemos voltar a falar com o Senhor diretamente através de Jesus Cristo. Por isso, a nossa oração é somente em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande domingo para todos vocês. Grande dia de visitas, né? Que vocês tenham boas visitas, que as visitas tragam boas notícias e que vocês também tenham boas notícias para entregar para elas. Que vocês também tenham alta do ambiente hospitalar, que vocês recebam também a liberação para voltar para suas casas definitivamente curados. Em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma grande semana para cada um de nós. Em nome de Jesus.